Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um podcast, sempre com muita alegria no coração. Daqui a pouco estarei batendo um papo com um amigo de longa data. Você vai se surpreender, nós temos uma história para contar aqui para você e com certeza você será edificado. Mas antes eu quero falar dos amigos do bem, começando com Mundo Max, Unidade Sonkey, tudo instrumentos musicais, né? Som para sua igreja, para sua empresa. Também quero falar da The Best Açaí, lá de Brusque, Santa Catarina. Isso mesmo, um grande abraço para a Vera Rubo, para o Carlos Rubo. E os endereços estão aí. Com esse calorzinho, né? O açaí vai muito bem. E lá você faz do seu jeito. Também mandando um abraço para a Leni e o Jorge, da Fugiplas, policarbonato e lonas. Tudo que você precisa para a sua cobertura. Essa cobertura da frente da casa aí não está bonita, né? Não está bacana. Troca, fala lá com o Jorge lá e com certeza você fará um bom negócio. Também falando de sucos Natu, esse eu conheço, hein? Olha, simplesmente maravilhoso, o melhor do Brasil. Um abraço, Sandro. Também quero mandar um abraço para o Genésio da Reprotec, papéis especiais, tono, encadernação, rede gráficos e muito mais. Tudo que o seu escritório precisa na Reprotec tem o melhor preço e também qualidade. Um grande abraço, Genésio. Também quero falar da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. Esta é a empresa que faz a camisa mais bonita de um time de futebol, que é o Tubarão, o nosso leque, o Londrina, que ganhou ontem. Parabéns aí a toda a equipe e todos os envolvidos. Também um grande abraço para o pastor Ismael da Divine Hands. A sua casa nunca mais será a mesma. Quando a Divine Hands chega, transforma por completo. Um grande abraço ao pessoal da Carolina do Norte, Carolina do Sul. E também quero mandar um abraço para vocês aí que estão sofrendo esse momento, né? Onde esse furacão Helene passou, fazendo com que muitas casas pudessem desmoronar e até mesmo famílias que perderam a vida. Então, receba o nosso abraço aí de Carolina do Norte, Carolina do Sul. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. E como eu havia dito, um amigo de longa data está conosco nesta oportunidade. Confesso que estou um pouquinho nervoso, hein? O homem é o homem do rádio também. Estou aqui com o pastor Wilson Juarez, que é pastor, músico, adorador, locutor da 105,9, também da Difusora, e marido da Ica. Seja bem-vindo, pastor Wilson. Eu agradeço imensamente, pastor Wilson Pires, meu xará, né? E cumprimento a todos aí com a graça e a paz do Senhor Jesus. E estou muito honrado de estar aqui hoje no Jesus e Eu, esse podcast que aí está fazendo sucesso já. Amém. Pelo menos estamos profetizando, né? Amém, em nome de Jesus. Mas é uma alegria grande tê-lo, né? Alegria minha, apesar de querermos sempre oferecer o melhor, mas obrigado por vir na nossa humilde residência. Estamos sempre à disposição. Amém. Que bom. Muita alegria no coração. E com certeza, algumas pessoas talvez nem te conheçam, né? Embora é difícil isso, mas... O rádio hoje está um pouco diferente, porque tem muita coisa em vídeo também. Nós mesmos, lá na rádio, temos a apresentação também em vídeo agora, é verdade. Né? Mas tem muita gente que não tem acesso ainda. Então fica mais difícil de você, de repente, para algumas pessoas que estão mais acostumadas lá com o radinho, né, de terem acesso ao vídeo. Mas mesmo assim, as pessoas ainda nos cumprimentam, ainda conhecem um pouco. Que bom. Porque o pastor Wilson já está há muito tempo no rádio. 40 anos eu 40 faço... anos. Em 2026. Que bênção, né? Você já tem 40 anos? Vamos abafar isso ou não? Então, eu tenho 40 anos de rádio. Lembro que eu comecei em 1986. Era um locutor de cabine no início, né? Lá na TV Tropical. Aí eu fui enveredando aí pelo rádio. Eu pedi para um amigo meu me deixa eu trabalhar na mesa de som. Nem tinha intenção de ser locutor, né? No rádio. E comecei a trabalhar na mesa de som. Aí um dia eu recebi o convite e... não parei mais. Olha que benção. Parei mais. A primeira experiência com rádio foi em Baiti, no ano de 1985.
Eu fazia o programa na Rádio Difusora. Né? Difusora. E o programa era Almoçando com Sucessos. Olha né? que benção. Você está ouvindo a Rádio Novo Horizonte de Baiti, ZYJ294, falando de Baiti para Baiti mesmo. Olha. Mas falava, né? O meu primeiro programa era em ritmo de sucesso. Poxa. Na realidade, eu substituí um amigo meu, chamava Caloré, não sei se você já ouviu. Já ouvi esse nome. Programa do Caloré. Ele falou, Wilson, é o seguinte, eu vou entrar em férias, você não faria o meu programa? Eu nunca tinha feito rádio. Aí eu falei, tudo bem, quando que é? Hoje é sexta, começa segunda. Poxa. Aí que eu fiz? Eu escrevi tudo que eu queria falar, 2 horas de programa. Quando eu comecei, 15 minutos já não tinha mais nada escrito. Aí acabou tudo que eu tinha para falar. Aí tive que ir, né, no improviso. E aí que começa, né? E foi a primeira experiência do rádio. E aí, como diz o pastor Tinoni, entrou no sangue e não saiu mais. Daí não sai mais. E assim, para nós é um privilégio, né? Uhum. Porque algumas pessoas trabalham nos rádios, nas TVs e tem uma pauta ali definida para elas, né? Isso. A gente pode falar do amor de Jesus o tempo todo, né? Que privilégio, todo. Não é? Eu fiz no começo, claro, eu entrei naquilo que a gente chama de rádio secular, né? Fiz por um tempo, mas a partir do momento que o pastor Tinoni me chamou, e depois eu posso aprofundar um pouquinho mais nisso, para trabalhar no rádio, eu fiz um compromisso com Deus de somente fazer pela causa de Cristo. Glória a Deus. Nunca mais eu já recebi convite para fazer jornalismo, mas eu falei, não, meu propósito, se não for para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, para falar daquele que salva, daquele que realmente, né, veio a este mundo, morreu, ressuscitou para nos salvar, se não for para falar dele, então eu não tenho interesse. E desde então Deus tem sido tão bom que nesses 40 anos eu não fiquei fora do ar nem um momento. Glória a Deus. Nem um momento. Né? Então, benção. Deus é maravilhoso. Quando Ele está no negócio, Ele faz acontecer. Deus é lindo, né? É lindo. E para aqueles que não te conhecem, né? Embora eu acho muito difícil hoje, principalmente no meio cristão, né? Mas eu falo assim, Wilson Juarez, mas quem é o Wilson Juarez? A voz do Armazém da Moda. Também. Eu trabalhei muito, trabalho ainda, né? Eu tenho estúdio de gravação e ainda produzo jingle. Sim. Tem até jingle político aí que eu não posso falar. Tá rodando por aí. Tá rodando com a voz do... E trabalhei muito com Armazém, Shopping Quintino e outras empresas também, né? E a gente está aí nessa batalha aí legal. também. Só que antigamente o meu estúdio era, né, no centro da cidade e eu deixei um pouco isso de lado para justamente depois que eu entrei no pastoreio. Né? Então, entrei no pastoreio e fazendo rádio ao mesmo tempo, eu tenho outro significado de vida. Amém. Né? E faço, né? Quando pedem, às vezes, a gente faz lá, mas... não é mais prioridade, não é como prioridade mais. Glória a Deus. Que bom. Nós vamos começar esse bate-papo, embora já estamos batendo um papo, né? Um papinho aí. Mas eu queria te perguntar, o que você lembra? Há um lugar em Deus para nós? Eu acredito que Deus é aquele que nos dá a experiência diária de experimentá-lo, né? A gente acorda, a gente já sai respirando, lembrando desse amor de Deus o tempo todo. Eu sou assim, eu acordo já, quando eu abro os olhos, eu falo, meu Deus, mais um dia de vida, mais um dia que Ele tem me dado, né? Então, quando a gente pensa em Deus, né, se é o que eu entendi a sua pergunta, eu fico imaginando Ele conduzindo o tempo todo nossos passos, mesmo quando a gente erra, ainda Ele vai lá e traz de volta. Talvez você entenda melhor agora, na segunda pergunta. Eu não estou preocupado com o que tem no céu. Estou feliz em saber o que não vai ter no céu. Bom. Aí Opa, clareou alguma coisa agora? Agora sim. Falei hoje no rádio, inclusive, né? Porque as pessoas fazem dimensão, né? O que é céu, né? O que tem no céu? Aí todo mundo fala, ruas de ouro, Apocalipse, um lugar que uma coisa que a gente tanto valoriza aqui na Terra, que é o ouro, lá vai ser pra gente pisar. Exatamente. Né? O céu, não vai ter sol, o próprio Deus vai iluminar, Isso. né? Mas é mais fácil da gente descobrir o que não vai ter no céu do que o que vai ter. Porque não vai ter corrupção, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter ansiedade, síndrome do pânico, não vai ter nada disso que hoje nos faz sofrer. Né? Então, quando a gente pensa em céu, é mais fácil a gente lembrar do que não vai ter, porque depois o que vai ter lá, Deus vai revelar do jeito dele, da forma dele, né? E vai ser muito especial e eu quero estar lá. Eu também. Então, vamos fazer o possível para nunca sair desse...
Eu sempre digo para ti, quando eu venho para cá, para o escritório, eu venho te ouvindo, né? Aham. E é a prova de que eu te ouço. Né? Verdade, falei isso hoje. Falei isso hoje. hoje. É. E daí eu falei assim, puxa, que coisa tremenda essa colocação, né? Sim. Porque as pessoas sempre estão falando assim, nossa, o que vai acontecer se é anjo que vai estar abanando Se vai ter harpinha, né? harpinha, né? Eu achei assim muito interessante. Aí verdade. quando o pastor disse, através do programa, eu estou preocupado com o que tem lá, é bacana, vai ser muito legal, Sim. vai ser top. Mas eu sei de uma coisa, o que não vai ter lá. Que não vai ter e lá. é isso que me interessa. Em hipótese alguma. Não é verdade? Nada daquilo que nos faz sofrer hoje aqui no mundo. Eu me lembro, pastor Pires, se me permite chamar assim. Com certeza. Eu fui uma vez num teatro em Apucarana, era um teatro que a gente chama de gospel, né? No Teatro de Apucarana. Aí eu tô lá, acaba a luz. Acabou a luz, eu falei, meu Deus, estragou a peça. Puxa vida, que triste, né? E todo mundo começou, né? Daqui a pouco acende uma luz lá no fundo, forte, em direção a gente que não dava nem para enxergar, né? Apareciam pessoas, de repente, com suas muletas. Quando chega perto da luz e vem uma voz, vinde benditos de meu Pai. Uau. Ele joga a muleta do lado e entra andando normalmente. Puxa, que Como coisa. também tentavam entrar outras pessoas dizendo assim, olha, eu vou para o céu, e a hora que ele chega na porta, apartai-vos de mim, maldito, não Meu vos Deus. conheço. Né? Então, foi uma peça impactante, né? Então, eu me lembro disso, né? Das coisas que não vão poder entrar no céu de jeito nenhum. Aquilo que é ruim, aquilo que o diabo causa hoje tanto mal nos aqui, causa né? mal. Não, nós não vamos ter isso, né? E é importante a gente saber disso, essa dimensão do que Deus tem preparado antes da fundação do mundo. Ele já preparou para a gente. Eu estava lendo João 14, né, e fala, né, de tantas coisas que o lugar que Deus já tem preparado para nós, né? Jesus mesmo dizendo, ó, eu vou vir pessoalmente buscá-los para levar para lá. Então isso é importante a gente saber, Puxa, muito de que Jesus tem o controle sobre nós se nós permitirmos que Ele nos conduza. E a gente vivendo esse período que o mundo todo está vivendo, né? De guerras e ao olhar humano, parece que o mal prevalece, né? Que o a mal... impressão que sempre está vencendo, né? Não é verdade? Mas eu tenho aprendido que a gente não precisa temer. Sim. Temor não, né? Podemos ficar preocupados porque tudo que está acontecendo na nossa política, no judiciário, no mundo, né? Vendo aí Israel em guerra, vendo a Ucrânia e a Rússia, enfim, tudo isso que a gente tem visto traz uma preocupação. Mas era previsto isso acontecer, Sim. né? O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele está nos dando essa oportunidade de crermos nele para vencermos juntos, independente do que vai acontecer. Quando eu olho para a vida de apóstolos, de seguidores de Cristo, cada um tendo suas mortes mais terríveis, né? Vendo Paulo preso e dizendo assim, força, Timóteo, continue, vale a pena, né? Parafraseando um pouco, vale a pena continuar nessa obra, vale a pena. E ele lá amarrado, sabe-se lá como, né? Outras vezes ele tinha que ditar a carta porque ele não podia nem escrever. Sim. E dentro da prisão, manifestando isso, significa que vale a pena, porque o que tem de bom está depois dessa vida. Exatamente. Não é nessa. Não aqui. Aqui não. E até olhando para Estevão, né? Sendo apedrejado, né? Exatamente. Mas ele olha para o céu e vê Jesus em pé. Né? Uau, que... E eu vi umas histórias assim, Policarpo, né? Policarpo aos 86 anos, um dos pais da igreja, sendo levado para ser queimado vivo. E aí alguém chega para ele e diz assim, olha, Policarpo, você pode ainda ter a oportunidade de desistir. Aí ele diz, há 86 anos eu sirvo a esse Deus, não é agora. E vai resoluto para a fogueira e morre queimado. Meu Deus. Imagina para onde foi uma pessoa dessa. Né? É difícil a gente crer porque as perseguições já estão acontecendo. Ainda a gente tem a igreja de portas abertas. Sim, né? falei sobre isso ontem. Ainda temos, mas até quando? Então a gente precisa estar atento. É a nossa vida que precisa estar ligada em Cristo, a fim de que mesmo que aconteçam coisas terríveis, o nosso espírito esteja firme e forte. Amém. Como estava firme e forte Paulo ao ser decapitado. Não arredou, não voltou atrás, não desistiu. Então é isso que vale. Não retrocedeu. Alguma. Ninguém que põe, né, que retrocede é merecedor de coisa tão maravilhosa que Deus nos dá, né? Amém. Eu fico pensando, irmãos,
Imagina quando alguém encostar uma bala na sua cabeça e fala assim, rejeita Jesus, como que vai ser? Será que nós vamos firmes até o fim? Ou vamos, né, retroceder na fé? Parece que o ir para a igreja é um sacrifício hoje. Parece, Você fala, nossa, irmão, eu tenho um jogo de futebol. Eu ouvi ontem, inclusive, não posso falar nomes. Pastor, eu preciso dar uma atenção para minha família. Eu falei, irmão, se você não tiver Jesus em primeiro lugar na sua família, porque querendo levar a família para passear, né, no horário do culto, eu falei, se você não der prioridade primeiro para Jesus, sua família não vai ser abençoada. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o próprio Deus se encarrega de abençoar você. Então, não se preocupe com isso agora. Arrume outro tempo, mas não deixe o horário que você tem para Deus, né, em segundo plano. Eu sofri 2 acidentes esse ano passado. Um, eu quebrei o joelho, caí, fui tentar trocar uma lâmpada, né? Subi 2, 3 metros, a hora que eu fui levantar, a escadinha abriu, eu caí de lado, não bati a cabeça, mas bati o joelho, que eu quebrei o centro do joelho. Fiz uma cirurgia muito complicada. Isso foi em junho do ano passado. Junho do ano retrasado. Eu me lembro. E aí, em janeiro, 6 meses depois, ainda mancando, fui dar uma de querer ajudar a lavar o piso da igreja, pisei, quebrei a perna em 3 lugares na mesma perna. Eita. Na mesma perna. E eu olho assim, Deus, quando eu estava deitado no chão, caído, eu gritava, minha esposa ficou apavorada, chama SAMU e tudo mais, e eu gritava assim, sozinho, dentro da igreja caído, né? Deus, por que de novo? Né? Aquela coisa da impressão que você está se revoltando, né? Mas não passou 5 minutos, eu falei, obrigado, Senhor, eu não morri, eu não bati a minha cabeça, eu estou aqui, vamos para mais uma etapa, né? Então, mais uma cirurgia, ainda estou em recuperação, mas eu não deixei de crer em Deus em nenhum momento. E as pessoas hoje acham dificuldades para estar na igreja, para estar com Deus, para fazer um devocional, para orar, para buscar a face de Deus. Elas acham dificuldade em tudo isso. Quando na realidade eu entreguei minha vida para Jesus, não estou dizendo que eu sou correto, perfeito, porque a gente não é, mas eu procuro fazer o máximo possível para agradar a Ele. De alguma forma, né? A minha esposa tem uma coisa interessante, pastor. Desculpa ter batido. Ela diz assim, eu queria um dia poder fazer algo para Deus, mas tão importante, a ponto de produzir um sorriso nele de satisfação, né? Puxa. Fazer algo importante que fala assim, né? Sorriso em Deus, né? Às vezes a gente causa choro em Deus, como algumas de nossas atitudes, né? É verdade. Então é importante a gente estar firmado em Deus, buscar o Senhor, e Ele vai dando a direção, né? E essa firmeza, essa falta de temor, Ele vai colocando no meu coração, no sentido, o mundo está ficando ruim, o mundo está difícil, mas com Jesus do meu lado, nos desertos da vida, eu tenho chance, né, de sair ileso. Talvez não nessa vida, mas naquilo que Ele está produzindo para nós na eternidade. Eu fico imaginando assim, Jesus dizendo, olha, estou indo preparar um lugar. Foi até falado sobre isso hoje, né? Sim, estou indo preparar um lugar para vocês lá. Viu? Imagina o lugar que está sendo preparado, né? E ele disse, virei buscar vocês. E não deixarei vocês órfãos. Exatamente. Né? Não nos deixou sozinhos, né? Arrepiar. E a outra coisa, Deus me deu a oportunidade de estar num país onde há perseguição. Você já teve lá. Inclusive o pastor estava preso, ia ficar 3 anos e alguma coisa. Né? E ali, pelo fato de ter falado de Jesus para um vizinho. Olha só. Mas eles não deixam de congregar, fica alguém no portão e eles... lá não tem mesa, é uma mesinha de centro baixinha e as almofadas em volta e ali é falado do amor de Deus e a alegria deles, saber que estão fazendo escondido aquilo, mas glorificando, exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. E às vezes nós imaginamos que estamos numa perseguição. Essa perseguição não é nada perto do que eles têm vivido. E inclusive o evangelista Edson Teixeira produziu na Rússia 10 mil Bíblias, e essas Bíblias chegam nesse país através de mula, da madrugada, eu digo que é tráfico de Bíblia. Né? Literalmente, né? Exato, para chegar a palavra naqueles países lá. Né? E a gente às vezes imagina, né? A gente olha aqui, parece que o mal está vencendo, mas existe um Deus, e até mesmo o mal, quando age, é uma ação permissiva de Deus, porque Deus é soberano, né? Eterno. Ele sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas, né?
Mas a palavra de manhã ministrada através do rádio foi assim muito forte. Eu falei, puxa, quando eu for bater um papo com ele, eu vou falar para ele. Eu falei assim, olha, há um lugar em Deus para nós. Sim. É verdade. Eu tô me lembrando agora, você falando isso, é um país asiático, não sei se é Coreia, se é China, quando um grupo de pessoas, num porão, recebe uma caixa cheia de Bíblias. Já viu esse vídeo? Aí eles pegam aquela Bíblia e abraçam, Sim, e tem um amor tão grande. é a mesma coisa lá. Exato, eles falam assim, olha, a melhor coisa, o melhor presente que nós recebemos hoje é a Bíblia Sagrada. E às vezes nós temos 4, 5, 6 dentro da nossa Pode casa escolher, né? e nunca lê. É. Aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 para fazer algum milagre místico, mas não é assim. A palavra não é na estante, a palavra é no coração. Exato. Né? Eu leio a Bíblia todo dia, pastor. Todos os dias. E leio no ar, inclusive. Eu já li umas 4, 5 vezes a Bíblia inteira no ar. Glória Inteira. a Deus. Mais de 10 anos eu faço isso. E cada vez eu aprendo coisas novas. Com certeza. Com certeza. É. E uma coisa interessante, nesses países, né, a forma deles lerem a palavra é através de alguém que escreveu um verso num papel. Exato. E vai repassando, né? Isso. Às vezes eles rasgam páginas e trocam depois. Eu já vi esse tipo de testemunho. Eles pegam uma Bíblia, rasgam página, dividem entre várias pessoas e no outro dia, uma outra ocasião, eles trocam, né, para terem acesso a outra porção da palavra de Deus. Vergonha, né? Vergonha. A gente tem hoje no celular, em todo lugar, e mesmo assim, às vezes, nós não buscamos, né, aprender, porque a palavra muda a gente de dentro para fora. É uma experiência magnífica. Às vezes eu me encontro, o pastor da minha igreja, ele diz assim, nunca leia a Bíblia, vocês pastores, para preparar a mensagem. Não é para isso. Vocês vão ler a Bíblia como devocional. E no devocional, Deus vai mostrar a palavra. Né? Então já aconteceu. Por exemplo, estou lendo Gênesis, mas eu preparando coisa, por exemplo, para essa final de semana em João. Né? Mas não com o intuito de eu vou ler a Bíblia para preparar a mensagem agora. Não, eu vou ler a Bíblia como devocional, como aprendizado diário. E no meio do aprendizado, ele esclarece, traz uma música. Traz uma palavra. É que eu sou músico também. Né? Eu sou músico também, eu fico pensando em música. Eu ia até falar sobre isso, né? Porque quem vê esse rostinho bonito aqui no podcast não imagina que é um adorador também, como já disse agora, que já fez parte. Eu te conheci através do Ministério, era livre acesso. Livre acesso, né? A gente tinha uma história, até mando um abraço pro pessoal do Livre Acesso. A gente tinha uma história, a gente tocava no Moringão. Todo fim de semana a gente tocava numa igreja diferente. Tocava em igreja avivada, tocava em igreja neopentecostal, pentecostal, tradicional. Então a gente conhecia todos os tipos de igreja, né? Era um tempo gostoso, Era né? muito bom. Fizemos abertura de eventos no Moringão. Era maravilhoso. Viemos já vieram no BPC do Jardim Santa Rita. Eu lembro de uma passagem, de uma coisa. É um líder nosso, que eu nem vou falar o nome, né? Mas ele disse assim, o louvor foi tão maravilhoso. Aí ele falou assim, irmãos, a gente poderia terminar aqui porque o louvor foi uma bênção. Aí o pastor Pires falou, não, a palavra também. Eu lembro até hoje. Mas assim, é interessante que quando você vê, de repente, uma mensagem no rádio, né? Principalmente hoje na 105,9, né? Na rádio difusora de Londrina, as pessoas que estão fora não imaginam por aquilo que aquele pregador, aquele locutor já passou na vida, não é verdade? Verdade. Porque nós falamos às vezes, no mundo tereis aflições, estava falando a respeito de ter quebrado a perna, de pôr 2 vezes, uma vez o joelho e tal, e tal, e tal. Mas o pastor, com toda essa alegria, com todo esse desejo de louvar, de engrandecer o nome do Senhor, de pregar a palavra de Deus, seja através do rádio ou na igreja, chegou uma tal de Covid na sua vida também, né? Pastor, por um tempo, né? Eu tive uma Covid que a princípio achei que ia passar, porque minha esposa também teve, sarou. Eu com 10 dias estava bem no auge da Covid. Inclusive uma irmã da minha igreja, que eu tive um contato com ela, conversando, ela fazia, aliás eu perdi até a minha líder de levar comida nas ruas, né? Então eu tive contato com ela na segunda-feira, na quarta-feira eu apresentei os primeiros sintomas e ela também, só que ela faleceu. E aí vem toda aquela coisa, né? Puxa vida, eu também tô com a mesma doença e tem gente morrendo para todo lado. Eu me lembro até hoje que eu fui para a UPA, minha esposa me levou para a UPA, e eu fiquei lá entre 15 e 20 pessoas, e o meu medo era ser internado
e ser entubado. Sim, é o Então, medo de todos. Né? A enfermeira chegava, fulano de tal, você vai para o hospital da Zona Sul, fulano, você vai para o hospital da Zona Norte, fulano tal. Eu falei, meu Deus, vão chegar para mim também, porque todos que estávamos ali era de Covid. Aí eu dormi na cadeirinha sentado, daqui a pouco, senhor Wilson, falei, pronto, é agora. O senhor está liberado. Falei, graças a Deus. E a UPA da minha casa é uns 200 metros. Eu desci. Bati no portão, minha esposa, você fugiu de lá? Ela achou que eu tinha fugido. Não, o médico me liberou, me deu um xarope aqui para comprar, né? Mas eu não estava bem. A minha esposa ligou para um pastor nosso, que é o pastor Carlos Alexandre, né? E ele falou assim, não, nós vamos pagar uma tomografia para ele agora. E foi fazer 70% do comprometimento no pulmão. Puxa. Se eu não fosse atendido às pressas, eu poderia ter aumentado, a oxigenação do sangue já estava caindo bastante. Aí eu pego essa Covid, aí o sacrifício foi maior ainda, né? E uma médica de Maringá, por WhatsApp, me tratou. Fala, toma isso, toma aquilo. Tudo aquilo que falava que não podia tomar, eu tomei. Ivermectina, tudo. Fui tomando. 60 injeções na barriga de heparina, que é para não dar o sangue não coagular. Minha esposa teve que aprender a dar injeção. 60. Uma de manhã, outra à tarde. Virou enfermeira aí. Virou enfermeira. Aí, beleza, fui curado. Aí eu fui ligar para a médica, né? Olha, quero agradecer imensamente, né? Você me ajudou. Olha, Wilson, eu consegui 200 pacientes, nenhum deles faleceu, em pleno auge, né? E eu sou médica pediatra. Ela falou, é porque quando começou a Covid, eu comecei a estudar mais profundamente. E aí eu vi como que a gente poderia tratar. Então eu tratei esses 200 e ninguém perdeu a vida. Puxa, né? glória a Deus. Então eu passei por uma fase, depois eu tive glaucoma. Glaucoma é pressão alta dos olhos. O olho direito eu quase perdi. Agora eu estou estabilizado, ainda tenho dificuldades, mas se eu não vou a tempo fazer esse tratamento, fiz uma cirurgia inclusive, eu poderia perder a visão. Aí nesse meio tempo eu quebro a perna 2 vezes. Eu falei, Deus e Pai, como é que tá o negócio, Para né? alguns religiosos era muito pecado, É né? muito pecado, pode ser, né? É. De repente até é. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Wilson, que Deus me ensinou. Extraia as coisas boas de tudo aquilo de ruim que acontecer na sua vida. Sim. Procura extrair o que é bom. O que é bom? Me aproximei mais de Deus, consegui compreender mais o Senhor. Eu vi que Ele me deu livramentos também, porque fui livre da Covid, de perder a visão, de bater a cabeça no dia do acidente. Sim. Eu caí de uma altura, onde eu bati o joelho, eu quebrei, eu tive que tirar o osso da bacia para colocar. Isso foi sério. Foi sério. Até hoje eu tenho dificuldade. Depois para sair aqui, você vai ver que é difícil para eu levantar, né? Mas graças a Deus estou andando. Falei para Ica, talvez não consiga mais correr, nunca mais vou jogar bola. Eu já não jogava mesmo. Mas é porque começou a ler a Bíblia, né? A Bíblia diz para a bola, né? Para a bola, é. Então, aí eu estou vendo Deus me abençoando de alguma forma, né? Quando você vê umas coisas ruins acontecendo e outras boas, por exemplo, a rádio surgindo agora em 105.9, é uma das coisas boas. Eu nunca pensei, eu fiz aniversário agora sábado. Poxa, foi meu aniversário. Parabéns. 58 anos de idade. Tô ficando velho. Eu falei, nunca imaginei que aos 58 anos de idade eu ia estar começando praticamente numa rádio. Graças ao pastor Tinonim que abriu as portas ali, de tão gentil que ele é, né? E de confiar, né? Porque você vai entregar um microfone para alguém, sabe lá o que ele vai falar ali, né? É uma responsabilidade. É responsabilidade. Né? E ele fez isso desde o primeiro contato que ele teve comigo até hoje, né? Então eu fico grato e honrado a Deus, porque de certa forma vem coisas ruins por um lado, mas vem muito mais coisas boas da parte de Deus por outro. E é isso que importa. Essa paixão por rádio é uma coisa que chega na vida do ser humano, né? Sim, nossa. Primeira vez que eu fiz, né, eu falei do programa do Caloré, né? Eu fiz, aí eu comecei a gostar do negócio. E aí gostaram de mim também à época, me deram um programa daí para eu fazer, né? Que era um sábado à tarde na Rádio Norte. Já trabalhei em várias emissoras, né? Aqui de Londrina. E aí olha que coisa interessante. Um dia um pastor, eu estava tocando guitarra no meio da igreja, tocando guitarra sozinho. O pastor chegou para mim assim, Wilson, você já está estudando a palavra de Deus? Eu falei, sim, eu venho todo domingo na igreja. Não tem nada a ver, né? Não, eu estou falando sério, porque Deus está me mostrando que você vai ser um pastor. 20 anos atrás. 20 anos. 20 não, mais. 30 anos atrás. Quando ele falou isso, acendeu uma luz na minha mente. Falei, não,
agora eu vou atrás. E eu procurei curso bíblico, procurei de todo lado e não achava. Aí eu fiquei sabendo que na O Brasil para Cristo, da rua Milão, tinha um curso da ETAD. Eu fiz lá. Olha que coisa interessante. Deus me mandou para lá. Você fez lá? Eu fiz Com o Nelson. com Com Matias. o Nelson, sim, né? Isso, o próprio pastor João Mendes também dando aula. Quando eu estou lá, surge a primeira oportunidade do pastor Tinolim falar do rádio. E lá, ó, Deus me mandou faz para um essas lugar. coisas, né? Ele falou assim: olha, nós vamos abrir uma rádio e queria contar com você. Eu falei: olha, nunca que imaginei que eu ia para um lugar, né? E de fato a rádio surgiu logo em seguida. Depois eu fiz ETAD, depois eu fiz o IBADEP com outro pastor. Sim. Aí eu entrei num seminário teológico, fiz 4 anos e aí Deus me deu a oportunidade de ser um pastor. Aí esses dias eu mandei um recado para a pessoa que tinha me feito a profecia, né? Sim. Olha, talvez você não lembre, mas você disse que eu ia ser pastor. Hoje eu já sou pastor. Aí ele escreveu: amém. Eu pensei que ele ia falar assim: eu Uau! sabia, glória a Deus. Não, é de Mas alguém que já sabia o que é de Deus ia Deus, fazer. né? O que é de Deus é assim, né? É. Hoje eu estou completando 15 anos agora de pastoreio. Uau! 15 anos, menos que você, com certeza, né? Mas Tá porque querendo eu chamar de também... mais velho, né? Não, é que você tem mais experiência no pastoreio que eu, né? Porque o que aconteceu? Eu tentei dar uma volta para lá e para cá e fugir de Deus. Mas era preparação, não era fugir de Deus. Talvez pensasse assim, né? Mas um dia surgiu a oportunidade de estudar, surgiu a oportunidade, na minha igreja mesmo, abriu, né, a oportunidade de eu crescer, e eu vejo a mão de Deus em tudo. A gente só consegue perceber quando Deus vai agir, não pelo futuro, que a gente não sabe como vai ser, mas quando a gente olha para trás, olha o que Deus foi fazendo até agora. Sim, mas então, é uma preparação. A mão dele foi sensacional e eu vejo isso. É uma preparação, eu vejo como uma preparação. Então, falando sobre isso, pastor Wilson, uma coisa que eu sou muito de analisar o que eu vejo, o que eu ouço, né? E existem muitas pessoas que já têm até o nome do rádio, né? Que já está há muito tempo. Mas como no seu caso, como no caso do pastor Wilson Tinonim, eu vejo não apenas como alguém que tivesse o rádio como uma profissão, mas que exerce aquela função como um ministério e como uma missão. É assim que eu vejo. Por quê? O pastor poderia dizer o seguinte: não, já cuida da igreja, né? E eu digo assim, não é fácil você administrar, você estar ali no rádio e você estar à frente de uma igreja. Ou seja, é um ministério. Ou seja, são 2 ministérios que o pastor cuida, né? Com uma missão. E sempre a missão vai ser a palavra de Deus, né? Ela vai chegar em algum lugar, né? É por isso que o meu estúdio ficou em 3º, 4º ou último lugar, né? Porque tanto a igreja como a rádio, elas caminham juntas, né? Eu estou falando de Deus, estou buscando. É claro que a igreja é um pouco mais complicado. Sim. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de vidas. Eu tenho que tratar de problemas. O rádio não. Apesar de eu estar falando com todo mundo, mas eu não tenho que atender um por um. Sim. Fez ou outra, um ouvinte pede conselho, né? E quer uma oração, é diferente. Mas tratar na igreja é mais... Ser pastor sabe como funciona, né? Então, pastorear não é um pregador de púlpito. Pastorear é cuidar das suas ovelhas, né? E isso é bem mais difícil. Mas ainda assim, eu vejo que a rádio e a igreja, elas caminham juntas porque eu estou praticamente fazendo a mesma coisa, né? Pregando a palavra de Deus. Pregando aquilo que Deus quer que eu pregue. Eu procuro estudar para não falar coisas que não convêm, que não condizem com a verdade da palavra. Esse é um cuidado que a gente tem muito grande. Né? Então eu tenho... Uma responsabilidade, né? Eu sou um formador de opinião de alguma forma. Que eu estou ali, o que as pessoas ouvirem, elas podem praticar o certo ou o errado. Elas compram, né? Elas compram a sua ideia. Então, se você fizer alguma coisa errada, é uma coisa que a gente já toma muito cuidado, né? Por isso que estudamos a palavra, né? Eu gosto muito de estudar a palavra, não no sistema de eu acho que a Bíblia diz isso. Não, eu pego o que está escrito e reproduzo. Hermenêutica. Exato. Eu não vou falar assim, gente, eu preparei uma mensagem. Não, eu não preparei. Eu organizei aquilo que Deus já tem lá. Eu só organizei. Não é nada sobre nós. Não é sobre nós, não sou eu, não estou organizando. E graças a Deus, eu prego todos os dias. 5 anos já na rádio, agora completando, todos os dias, de segunda a sexta, eu prego 40 minutos no ar. Uau! E todas as mensagens são mensagens que Deus me dá.
Não são mensagens de internet, não são... Então, claro, a mensagem principal é da segunda-feira, porque eu preguei no domingo. Sim. As outras, que estão todas já guardadas, catalogadas, né, eu faço até por organização. Eu coloco assim, série em Atos, série em Gênesis, série... Tudo que é Atos, Gênesis, eu vou colocando tudo certinho. Né? Então, se eu quiser alguma coisa, eu já deixei tudo organizado. Desde o ano 2000 eu faço isso. Puxa, Então, por isso que também... E é claro, eu gosto de organização, né? Porque eu não vou ficar... Eu posso pegar a Bíblia e falar no meu achismo o que eu quiser ali, né? Claro que o Espírito Santo também pode dirigir, mas eu gosto muito de organizar as ideias. Eu peço para o Espírito Santo fazer isso, para depois eu retransmitir ou reproduzir aquilo que ele me deu. Claro que tem os cacos no meio, né? Que a gente vai colocando. Mas eu faço assim, e por isso que todos os dias eu tenho que ter uma mensagem para pregar. Todo dia. E com certeza... E teve um dia que deu um piripaque no meu computador. Pifou tudo. Catei a Bíblia, li o versículo, e meia hora pregando sem nada daí. Aí é mais aquilo que o Espírito Santo vai fazendo. Porque a gente pode fazer isso. Claro que sim. Tem que fazer isso, tem que estar preparado para isso. Né? Mas não fujo ao lado daquilo que eu quero, por exemplo, de organização, de ideias, pontos, tudo, porque eu estudei para isso, então eu quero reproduzir dessa forma. Né? Por isso que às vezes... né, você vai ver que a estrutura que eu faço praticamente é igual, só que só mudam os assuntos. Né? E é uma coisa que eu faço assim com prazer, é gostoso, é bênção. Tem dia que não vem nada. Você fala assim, Deus, o que eu vou pregar hoje? Né? Que o Senhor... Né? E às vezes eu ouço uma música, vem inspiração. Às vezes alguém falou uma frase, eu pego o WhatsApp e escrevo a frase. Assim, daqui a pouco vai surgir uma mensagem disso aqui. Né? E é assim que a gente vai fazendo. Eu faço assim também. Algumas que vezes. Deus vai dando os lampejos para a gente. Sim. Né? Basta estar sensível, né? Exatamente. Mas nós estamos falando da pregação, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E é óbvio que na igreja você já ouviu muitos relatos de milagres, né? Sim. De pessoas que foram alcançadas, de pessoas que estavam sem esperança e de repente foram transformadas. Mas conta para aqueles que estão nos assistindo agora uma experiência que você possa ter tido em relação a isso que eu acabei de dizer através do rádio. Alguém que te impactou de uma forma que você fala, uau, né? E tem. Eu já cheguei a arrepiar agora só de pensar. Eu já estou fazendo a pergunta porque eu sei que tem. Inclusive nós tivemos algumas experiências na época da 105,5, né? Naquele prédio lá. Exato. Mas eu gostaria que você contasse um testemunho de alguém que foi alcançado através do rádio, para as pessoas entenderem que não é apenas ouvir um rádio, mas vidas estão sendo ali alimentadas diariamente, né? Em todo o tempo, né? Isso. Seja qual for o locutor do momento, do horário, Deus está ali. Eu gostaria que você contasse uma experiência para aqueles que nos assistem agora. Estava eu na rádio num sábado à tarde. Você lembra da Bárbara, filha do seu Luiz da Escacil? Sim, sim. A Bárbara estava no telefone na época. E daqui a pouco ela vem assim, meio branca. Ela já é meio branca, né? Branquinha. Já é clarinha. Né? Olho claro, ela falou assim, Wilson, eu não era pastor ainda. Wilson, uma mulher disse assim, ó, fala pro locutor falar alguma coisa para mim aí, porque eu vou me despedir dos meus filhos e vou tirar minha vida. Desse jeito. E na época, hoje eu procuro retransmitir mais as mensagens que eu faço. Mas naquela época eu tinha várias mensagens, assim, cadernos e cadernos, mensagens de internet, né? Aquelas coisas de mensagem que a gente tinha. Então eu tinha bastante ali. Aí eu falei, meu Deus, e aí eu comecei a falar, né? Olha, você que está aí do outro lado, né? Está sentindo desejo de tirar a sua vida, eu quero que você mude isso. E eu fui catei uma folha. Peguei uma primeira folha. Eu bati o olho assim, e o nome que a Bárbara tinha me dito, olha, o nome dessa mulher é Mara, fala para ela. Fala pra Mara, tá bom? Beleza, catei a primeira folha que eu achei. Primeira. Vou contar uma história pra você. Havia uma personagem chamada Mara. A personagem chamava Mara. Na minha historinha. Mas já era na minha historinha. Não, da sua história já era a Mara. A Mara ligou e a personagem da historinha que eu ia contar era a Mara. Desse jeito. A Mara era uma mulher amarga, era uma mulher que não tinha... alegria pela vida. Um dia a Mara foi internada num hospital. E de um lado estava a cama dela e do outro estava uma cama de uma outra pessoa que com a janela aberta ela dizia assim,
olha, a vida é bela demais, a vida é muito bonita, olha só, olha o que Deus faz. E essa Mara ficava, você vê assim, dessa forma, mas não é bem assim com a minha vida. Teve uma noite que aquela mulher que via tudo bem, faleceu, foi embora. E aí a Mara, deitada na outra cama, falou assim, por favor, eu quero que você me coloque naquela cama ali, porque tinha uma mulher ali que via a vida maravilhosa através dessa janela, eu quero ver isso também. Aí abriram a janela, tinha um muro branco, não tinha nada do outro lado. Ou seja, a mulher via coisas lindas e maravilhosas mesmo onde não havia nada. Eu falei assim, Deus pode mudar a nossa vida, querido. Deus pode transformar aquilo que hoje é a nossa decepção, a nossa angústia, em algo maravilhoso, mesmo quando a gente não vê nada à nossa frente. Puxa. Beleza. Tô lá no Espaço Gospel, sábado à noite, que era um evento que a gente tinha na própria rádio, ali no Grêmio, lembra? Sim. Que a gente tinha um evento todo sábado à noite. Uma mulher chegou para mim assim, você é o Wilson? Falei, eu sou a Mara. Quando ela falou, eu sou a Mara, eu falei, meu pai, você aquele dia disse uma palavra que transformou a minha vida. Eu tinha me despedido dos meus filhos. Inclusive eu quero apresentá-los. Eu pensei que era um menininho, né? Os rapazes, assim, 17, 18 anos. Foi esse menino aqui que falou comigo e eu desisti de fazer o que eu ia fazer. E aquilo foi sensacional. Eu falei, gente, é para isso. Foi para isso que eu me dedico, que eu me dedico, né? Uma que eu me missão, dedico, né? exatamente, eu me dedico. E teve uma outra coisa também, uma outra situação, inclusive fui pregar na igreja dela em Paiquerê outro dia, né? Ela falou a mesma coisa, pastor, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha desejo de suicídio, eu já tinha colocado na minha mente que eu ia pular de um daqueles viadutos ali da 10 de dezembro. Mas um dia você falou uma palavra ali, Deus mudou a minha vida, me fez buscar ajuda, eu fui buscar em psicólogo, fui buscar ajuda em Deus e hoje eu estou aqui. Ela me chamou para ir pregar na igreja dela, eu fui lá pregar na igreja dela. Então são os milagres que a gente nem sabe o que acontece. Você não sabe, por exemplo, que aqui, quando você está falando do seu podcast, quantas pessoas você está alcançando nesse exato momento, né? Pessoas que estão destruídas interiormente, pessoas que estão passando por suas dificuldades, né? Em todas as áreas da vida. E você não sabe que às vezes uma palavra, um versículo que você diz aqui vai produzir, né, pelo Senhor aquilo que a pessoa precisa naquele momento. É impressionante como Deus faz as coisas. Às vezes eu estou lá no microfone, falei, Deus, fala com todo mundo aí. Porque eu não sei falar não, é o Senhor quem fala. E uma outra experiência, eu vou contar essa também. Por favor. Um dia uma ouvinte me ligou e eu tinha feito uma oração lá na 105. Deus, me usa mais. Eu achei que ele ia usar no louvor, que eu não era pastor ainda, no louvor, na rádio. Daqui 5 minutos me liga. Wilson, minha mãe te ouve todos os dias, ela tem câncer, está no hospital do câncer. Eu queria que você fosse lá orar por ela. Eu nunca tinha ido em hospital na minha vida. Eu não era pastor. Eu nunca tinha ido. Falei, era pastor do rádio. Mas eu vou agora lá no Hospital do Câncer. Aí eu falei assim, não pode ser depois de amanhã, que ela queria naquele dia, né? Ou amanhã. Eu falei assim, ela falou assim, olha, o médico disse que a situação dela é muito complicada, eu queria que você fosse possível hoje. Falei, tá bom, que horas? 6 da tarde. Liguei pro meu cunhado, que é o pastor Atílio. Pastor Atílio, tem uma obra para nós dois hoje à noite, vamos comigo? Ô Wilson, eu tenho compromisso hoje. Primeiro você pede para Deus, depois quer fugir. Mais ou menos isso eu senti, né? Tem muita gente assim, né? Aí eu falei assim, falei com a minha esposa, vamos lá, 6 horas da tarde. Primeiro eu dobrei meus joelhos lá no estúdio, orei com ela, falei, vamos para uma batalha que eu nunca tinha experimentado antes. Hoje não, hoje eu tenho facilidade de entrar em hospital, mas naquela época não. Aí eu cheguei lá, encontrei uma senhorinha alegre, né? Alegre, inclusive, por eu ter chegado ali. Olha, que bênção que a senhora está aqui. Quando a senhora sair daqui, eu vou pegar meu violão, nós vamos cantar uns louvores lá na sua casa, tá bom? Ai, vai sim, vamos sim, vamos sim. A senhora faz uma oração comigo? Senhor Jesus, prometo nunca deixar o Senhor em nenhum momento da minha vida. Quero o Senhor para tal. Fiz uma oração assim e naquela noite aquela mulher faleceu. A pergunta que eu faço para mim mesmo, eu peço coisas para Deus. E se eu digo não? Eu não digo que eu levei a salvação para a mulher. Não digo isso, porque provavelmente ela já devia estar firme em Jesus. Mas eu poderia me sentir muito mal depois de saber que eu tive a oportunidade
e não fui. É verdade. Daquele dia em diante, eu nunca mais neguei nenhum tipo de convite para ir no hospital ou qualquer outro lugar. Nunca mais. Né? E eu me lembrava muito daquela passagem, quando Deus fala em, acho que Ezequiel, se eu disser a você, vai e fale ao ímpio do seu pecado, e você não for, o sangue dele requererei das suas mãos. Né? Então eu fiquei muito impressionado com isso, eu vi Deus agindo, eu falei, a partir de agora eu não falto, se alguém me convidar eu vou. Já tive agora milhares de experiências, milhares não, é muito, né? É hipérbole, né? Mas é várias experiências em hospital, então eu não tenho mais medo, né? Nada, e se Deus está mandando, tem que fazer. Amém. Então são as experiências do rádio. As pessoas não imaginam, né? Não, imaginou, porque a gente não conta tudo o que acontece. Exato, assim como na igreja, né? Acontece e muitas pessoas também não testemunham aquilo que Deus faz, né? Sim, verdade. Muitas pessoas apenas recebem. E eu louvo muito a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Amém, né? Obrigado. Através do rádio, assim, lhe admiro muito, né? Obrigado. Porque uma coisa é você fazer algo por um determinado tempo, outra coisa é você estar sempre naquela posição, né? De combate, de o estar pronto para o reino, né? Então, uma coisa é a gente entender que não é nada sobre o lugar, né? Sobre nós. De repente, a pessoa está sorrindo por causa do muro branco, né? Ela está vendo além do alcance, Exatamente. né? E às vezes nós podemos estar num lugar florido, num lugar muito bonito, e de repente estar com as nossas... mentes longe de Deus. Exato. Né? Mas que bacana poder estar falando contigo aqui. Obrigado, querido. Eu acredito assim que muitas pessoas vão ser alcançadas através desse podcast. E para você que nos assiste, em Cristo Jesus tem jeito, né? E não desista não pare de caminhar, não pare de lutar. Nesse mundo será desta forma, mas tem um lugar preparado para nós. E como já foi dito pela manhã na 105,9, nós sabemos o que lá não vai ter. Né? Verdade. Esse ficou gravado. Nós sabemos que não vai ter, né? Mas, diga numa frase, o som do céu. Som do céu nasceu no meu... uma frase, né? Não, mas pode. Nasceu no meu coração e eu sei que esse nome, esse título é tão comum, né? Mas é como se eu estivesse pensando assim, o programa tem que ser algo que vem de Deus para as pessoas. Por isso eu coloquei Som do Céu. A minha abertura do programa, se você reparar, todas têm pequenas frases, versículos de Jesus falando. Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai... Então, é isso que eu quero. Som de Deus para a vida das pessoas. Vida Melhor FM 105,9. Uma coisa maravilhosa que Deus colocou, né? E graças ao empenho do pastor Tinonim, que sonhou, hoje é realidade. Ica? O amor da minha vida, né? São 35 anos já com ela. 35. Minha esposa. A volta de Jesus. Aguardada, mas não com tanta ansiedade, no sentido de tem muita coisa para a gente fazer ainda para alcançar o maior número de vidas para o reino de Deus. Glória a Deus. Uma vez um pastor falou assim, olha, vocês ficam pedindo, volta logo Jesus, volta logo. Não volta não, Senhor, porque ainda tem gente para a gente alcançar. Tem pessoas para ser alcançadas. Tem gente para alcançar. Então, volta sim, no seu tempo, mas me ajuda a trazer esse número de vidas para o teu reino. Pastor Wilson, qual o horário do seu programa? Bom, eu estou na rádio 105,9, das 9 da manhã até o meio-dia, de segunda a sexta, né? Isso há 5 anos nessa mesma emissora, né? E sempre desejando aí que a mensagem de Deus alcance os corações. Rádio Vida Melhor, um som que faz bem. Com certeza. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, viu? E vai se preparando aí, ó, vai se inscrevendo no canal, porque para o mês de dezembro nós teremos aí um baita de um sorteio. É muitas coisas, viu, pastor? Que benção. Nós vamos temos aí um violão, temos uma camisa do Leque do Londrina, temos um headphone, temos uma gaita Fender, teremos uma cama box. Benção. Vai ser um Natalzão. Tem gente que vai descansar bastante. Vai descansar bastante, mas tem que descansar e depois ir para a igreja buscar a presença do Senhor, né? Exato. As suas considerações, pastor?
Quero agradecer imensamente ao podcast Jesus e Eu. Foi uma honra. Foi a primeira vez que eu participei disso, né? Ah, é a primeira vez? Claro, claro. Uau, E isso Jesus traz e uma eu. certa apreensão, porque eu estou acostumado do lado de cá, né? Falar, conversar com as pessoas, mas nunca ser entrevistado. Mas me senti à vontade aí com o pastor Wilson Pires. Amém. Fico feliz e eu desejo o melhor de Deus para a vida de cada um, né? Amém. E aquela missão que Jesus nos deu em Mateus 28, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a segunda parte que é mais importante, fazei discípulos. Se nós Glória a fizermos Deus. discípulos, nós vamos É alcançar verdade. muita gente para o reino de Deus. É verdade. Que Deus abençoe a todos, muito Amém. obrigado. Mas nós vamos encerrar esse podcast. Eu gostaria que tu orasse pelas pessoas que estão enfermas, que sim. nos acompanham agora. Eu Amém. sei que, inclusive, eu tenho uma amiga que acabou de mandar uma mensagem lá dos Estados Unidos, está passando por um momento complicado. Então, que nesta oração agora, todas as pessoas possam ser alcançadas. Amém. Porque não é nada sobre nós, né? Sim, Então, sempre sobre ele. Vamos orar? Vamos lá. Maravilhoso Deus, Pai de eternidade, Sim, que Deus. bom podermos estar na Tua presença, Alcança cada sermos dirigidos, sermos tocados, sermos abençoados. Esse é o estilo de vida, né, que nós devemos ter, de um cristianismo maravilhoso, onde o Senhor é o autor da nossa fé, é o condutor das nossas vidas. E é no Teu nome, Pai, é no Teu nome, Jesus, que eu venho agora nesse momento apresentar os enfermos, aqueles que estão deitados numa cama, ou no hospital, ou mesmo na sua casa, ou receber um diagnóstico não muito agradável. Eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor venha tomá-los com sua mão poderosa agora. Faça um milagre, Jesus. Talvez alguém esteja precisando de um milagre, né? Que a medicina talvez não consiga resolver, mas no Senhor nada é impossível. O Senhor pode agora tomar essa dificuldade que ela está enfrentando e transformar em bênção. Eu já vi várias pessoas sendo transformadas, sendo curadas. Por isso eu peço isso agora em favor dessas pessoas que estão orando com a gente. Que a fé delas seja aumentada a tal ponto de crerem que o Senhor já realizou o milagre que elas tanto necessitam. É no nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, obrigado a todos vocês que assistiram o podcast. Espero que vocês fiquem bem, tá bom? E até a próxima. Não esqueçam, curte, comente, compartilhe. Beijo no coração de vocês. No nome de Jesus, nos despedimos agora.